sei pra vocês, mas pra mim é sempre bom encontrar música nova, gótica ou não. Hoje em dia, os métodos principais de encontrar música acho que são YouTube e Spotify. Há muitos anos que o YouTube é o campeão nessa área e acho que ainda é. Principalmente porque algumas bandas mais underground nem estão no Spotify e sim no Bandcamp ou coisas assim. Então, às vezes, você tá lá no YouTube pesquisando sobre uma banda, aí aparecem músicas de outras bandas nos recomendados e você vai descendo numa toca de coelho e sai de lá com uma lista de músicas e álbuns novos. Agora chegou a hora de pesquisar as músicas no Spotify ou Bandcamp. E quando você encontra o álbum daquela canção maravilhosa, você pensa: o álbum é ótimo, mas que capa horrorosa. Então, nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em 5 capas amaldiçoadas de discos góticos. Calma, você não vai sofrer uma maldição se olhar para elas. Eu só quis dizer que elas são feias. É porque amaldiçoadas soa mais trevoso, né? E a gente também vai ver 5 capas abençoadas de discos góticos para limpar a nossa vista. E só lembrando que isso não reflete a qualidade das bandas. Todas as bandas que eu vou falar aqui são bandas que eu gosto, são bandas ótimas, então não precisa ficar magoado se sua banda favorita estiver na lista das capas feias. Esse vídeo é só pra gente rir um pouco. Se você vai aprender alguma coisa aqui, vai ser a não julgar um disco pela capa. Designers gráficos, peguem caneta e papel e anotem o que não fazer. A nossa primeira vítima é o álbum Rise, do Nosferatu, de 1993. Nosferatu é uma das minhas bandas favoritas, mas sempre que eu olho para essa capa eu fico: mas que porra é essa? É um dos designs mais caóticos que eu já vi de qualquer coisa. Primeiro que o logo da banda não se destaca nesse fundo, que já tem uma cor que eu acho esquisita, um meio termo entre o roxo e o rosa. Mal dá pra ler o nome da banda e o nome do álbum você tem que ficar olhando um tempo pra entender por causa da combinação da fonte com a cor, que também não combina com a cor de fundo. É uma cor forte em cima de outra cor forte e é uma combinação horrorosa. Na primeira vez que eu vi essa capa, eu achei que o nome do álbum era Noise, porque esse R da fonte parece muito com um N e um O, se eu olhar rápido. A fonte não é feia, mas com o resto dos elementos da capa ela fica mais difícil de entender. E no geral, essa é uma capa que não é nem um pouco gentil aos olhos, então eu só fico na música do álbum mesmo. A próxima vítima é um EP, Frozen Embers, do The Crooked Shadows, de 2003. Esse aqui eu nem sei por onde começar. Antes de mais nada, nesse aqui eu gosto da fonte do nome da banda. Tá legível, a cor tá boa em relação ao fundo, mas é por aqui que os elogios acabam. Nas bordas a gente tem essa neblina. É tipo umas nuvens que parece que alguém fez no Photoshop e sem querer passou a borracha por cima e deixou essa borda rígida. Muito bom, 10 de 10. No centro a gente tem essa pobre pessoa contemplada para aparecer na capa. Eu não tenho certeza de quem é. Parece um pouco com o vocalista, o Rogue. Ele tem esse visual bem andrógeno, mas eu não tenho certeza se é ele. E, mais uma vez, no Photoshop, o designer decidiu botar esse filtro no rosto da pessoa que deixa tudo extremamente suave, embaçado, tudo menos os olhos e a boca. Não sei por que decidiram fazer isso com a pobre coitada. Eu sei que no Instagram tem gente que faz isso no rosto pra apagar ruga e espinha, mas isso aqui é sacanagem. E ainda tem essa iluminação bastante interessante no rosto. Mais uma vez, a harmonia de cores não é um fator nessa capa, nada aqui combina. E por fim nós temos a fonte do nome do álbum.
Essa fonte foi uma escolha, com certeza. Agora a próxima vítima vai provavelmente fazer o sangue dos fãs do The Cure ferver. Wish, do The Cure, de 1992. Nesse aqui eu entendi o que eles tentaram fazer. Tem a Terra no meio e em volta tem várias naves espaciais que parecem olhos observando a Terra nesse estilo bem rabiscado, como se uma criança tivesse desenhado. É uma ideia interessante, mas não foi muito bem executada. Se tudo na capa fosse nesse estilo rabiscado, eu acho que ficaria melhor. Mas esse estilo realista da Terra e as naves rabiscadas ficou meio nada a ver. Sem falar que esse fundo vermelho e branco com o degradê eu simplesmente detesto por alguma razão. A fonte do nome do álbum é bem comum e a do nome da banda é diferente, mas ela não me incomoda tanto porque, mais uma vez, eu entendo o estilo que eles queriam fazer. Acho que se eles tivessem deixado o fundo todo vermelho e a Terra e as naves desenhados nesse estilo infantil, teria ficado bem melhor. Próxima vítima, mais uma das minhas bandas favoritas, Creatures, do Clan of Xemox, de 1999. Essa não é das piores, mas ainda assim não é o design mais agradável do mundo. Tem essa borda marrom e amarela, ou bege, sei lá, que por si só não é feia, assim como a fonte do nome da banda e do álbum não é feia também. Só que o fundo é meio escuro e a fonte é preta, então as letras não são muito destacadas, embora ainda dê pra ler de uma forma razoável. Eles tinham que ter escolhido ou deixar a fonte clara ou o fundo claro, os dois não dá. Na parte do meio é que o bicho pega. Mais uma vez, eu gosto da ideia, só que do jeito que foi feito é super difícil de identificar o que está acontecendo. A gente tem que ficar olhando até perceber que são dois rostos, um no fundo e outro na frente. A ideia é legal, mas ficou confuso pra cacete. Agora que eu tô olhando pra aquela borda, eu percebi que essa textura que eles fizeram com essa cor ficou parecendo cocô espalhado e agora eu não consigo desver. Por que, meu Deus? É um álbum tão bom, com essa capa, aí é foda. E a quinta e última vítima é o álbum Telemetry of a Fallen Angel, do The Crooked Shadows, de 2004. Sim, outro álbum do The Crooked Shadows. No mundo das capas feias, eles são reis. Essa capa, na verdade, é da edição de aniversário, o álbum original é de 95, e eu ouso dizer que a capa original era melhor. Mas de volta à versão de 2004. Eu nem sei por onde eu começo. É tanta coisa que eles jogam na nossa cara. Aqui a gente vê o espaço e tem um Ankh flutuando, aquele símbolo egípcio, junto com um anjo desfocado atrás das letras. Eles adoram uma coisa desfocada, Jesus Cristo. Ali no cantinho tem o que parece ser o Sol e na borda direita tem um pedaço de um planeta aparecendo e em cima dele tem umas fotos aleatórias. E se você tá tentando entender o conceito, desista, porque eu já desisti há muito tempo. A única coisa que eu acho razoável nessa capa é o nome da banda e do álbum. Acho que é um layout interessante que eles escolheram, tá legível, mas o resto da capa parece uma arte feita para um site dos anos 90 ou para a capa de um trabalho de ciências da quinta série. Agora que a gente já passou por esse sofrimento artístico e visual, vamos limpar nossa vista um pouco com capas abençoadas de discos góticos. Capas lindas e elegantes para combinar com a música boa. E a primeira capa abençoada é do álbum Adrenaline, do Rosetta Stone, de 1993. Esse é um bom exemplo de menos é mais. Os nomes estão legíveis, as fontes são boas, só tem o símbolo da banda no centro, mas a combinação do verde escuro com o dourado do símbolo
pra mim ficou muito bonita. É claro que o fato de que o símbolo da banda é bem bonito é o que faz a capa, né? Se ele fosse feio, provavelmente a capa seria feia. Então, abençoado seja o designer que fez o símbolo da Rosetta Stone. O próximo disco é o Empire of the Vampire, da Paralyzed Age, de 2009. Eu costumo preferir capas de discos que são artes desenhadas, eu acho mais criativo do que só uma foto, seja uma foto dos membros da banda ou de outra coisa. Mas é claro que dá para fazer capas bonitas com fotos, e essa é um bom exemplo. O nome do álbum é justamente Império do Vampiro, e a capa é toda feita nessa temática. A foto das duas mulheres está muito boa, desde como ela foi tirada até a posição dela na capa, com uma delas sendo uma vampira prestes a atacar a outra. A fonte dos nomes tem aquela pegada elegante do vampiro, bem aristocrata, e a cor principal é o vermelho, porque, né? Vermelho, sangue, vampiro. Então eu adoro essa capa, assim como eu adoro a música deles. O próximo álbum na lista é o Love, do The Cult, de 1985. Essa capa é maravilhosa. Ela tem essa temática egípcia, com esses símbolos que parecem hieróglifos, eu não sei dizer se são realmente, e o símbolo do centro, que são as asas que a gente normalmente vê nas imagens de Isis. E ao mesmo tempo, ele tem essa fonte no nome da banda e do álbum que parece bem moderna e estilizada, e ainda assim foi uma combinação perfeita. E essa combinação de cores, o azul marinho do fundo com o rosa dos símbolos, é uma que eu nunca ia pensar que daria certo, mas deu muito certo. Ficou tudo muito claro e super agradável de se olhar. Próximo álbum abençoado, Floodland, do The Sisters of Mercy, de 1987. Se isso não é a definição de uma capa de disco gótico, eu não sei o que é. Completamente preto e branco, o fundo é o mar de noite, só com o reflexo da lua na água, o Andrew Eldritch com os óculos escuros dele na frente e a Patricia Morrison ali atrás. E o jeito que eles iluminaram o rosto dela, deixando metade iluminado e metade escuro, deu esse ar de mistério que ficou muito foda. O posicionamento dos nomes, dos rostos e todos os elementos ficaram perfeitos. Mais uma vez, é simples, mas funciona e fica lindo. Acho que mesmo que só tivesse a lua e o reflexo dela na água, eu ainda ia achar bonito. Como eu disse, menos é mais em alguns casos, e essa é uma capa digna de um álbum que tem faixas como Dominion e Lucretia My Reflection, que infelizmente eu não posso deixar tocando no vídeo, senão o YouTube me deixa de castigo, mas enfim. E a última capa da nossa lista abençoada é do álbum Selected Scenes from the End of the World, do London After Midnight, de 2005. Mais uma vez, esse é um relançamento, o álbum original é de 92, e eu gosto da capa original também, mas dessa vez eu prefiro a de 2005. Esse é um dos meus álbuns favoritos e com certeza é uma das minhas capas favoritas. As bordas que imitam um negativo de fotos ou de um filme combinam com o título do disco, e a estátua do esqueleto com asas no centro com essa coloração vermelha ficou um ótimo ponto de foco na capa. As fontes também combinam e são legíveis. É uma capa que realmente passa a vibe de um filme apocalíptico. E essa foi a nossa lista de capas amaldiçoadas e abençoadas de discos góticos. Independente das capas, todos esses álbuns merecem ser ouvidos, e por isso eu deixei uma playlist na descrição com algumas músicas de cada um dos álbuns que apareceram nesse vídeo. Essa playlist é um bom começo para você que não conhece música gótica ou para você que quer expandir sua biblioteca. E se você já conhece todos esses álbuns, é sempre bom ouvir de novo, né? O que vocês acharam da lista? Concordam ou não concordam? Escrevam aí nos comentários e digam também se vocês querem mais uma lista como essa. Dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.